Galera, não sei se vocês ouviram, o DJ perguntou aqui sobre o Renatinho. Renatinho, né? Boca Louca, né? Você já foi namorada dele? É, a gente namorou quando eu tinha 21 anos. Eu tinha só o meu Eu vi até primeiro seu filho. post lá, cara. Foi um É, post bem carinhoso que você fez pra ele lá. sim, assim, o Renato, eu conheci o Renato, eu tinha o Aleph só, que é o meu filho mais velho. E aí eu conheci o Renato, a gente se apaixonou assim desesperadoramente. Foi uma loucura a nossa paixão, foi uma coisa louca. E ele tava no auge, é. E aí, tipo, o único problema assim que a gente tinha mais era que eu sou muito do dia. E ele, como era cantor, trabalhava à noite. Sim. Então a gente tinha essa coisa de horário, isso atrapalhava um pouco a nossa relação, entendeu? Mas a gente se apaixonou, foi uma coisa muito louca. Na época, eu lembro que ele tinha o João Pedro já, né, que é o que tá cantando agora no Boca Louca, né? Só que o João Pedro tinha 1 aninho mais ou menos, e ele não estava falando com a mãe do João Pedro. Tipo, ele estava afastado do filho. E aí eu cheguei na vida dele e falei, impossível você namorar comigo, você não ver seu filho. Você tem que ver seu filho, você tem que pagar pensão, você tem que ser amigo da mãe do seu filho, você tem que estar perto do seu filho. Impossível. Você vai dar teu jeito, mas você vai fazer as pazes com. Você vai voltar a ver seu filho. E aí eu consegui fazer com que ele voltasse a ver o João Pedro, né? Pô, maneiro. Então, assim, eu gosto de pai. Se eu estiver namorando um pai, eu gosto que ele seja responsável com o filho. Poxa. Eu gosto. Eu exijo isso. É até uma das minhas. Se ele não for responsável, eu nem namoro com ele. Porque se não for com o filho, vai ser comigo? Exatamente. Não vai. Então, assim, ele começou a ver o João Pedro. O João Pedro começou a fazer parte da nossa vida, porque a gente, né, namorava e tal. E eu tenho uma coisinha pra contar aqui, um pouco mais picante dele. Posso? Conta aí. Ele foi o único homem que eu engoli a porra. Caralho. Uma vez só. Ele foi o único, foi um boquetão dentro do carro. Ele falou, quero ver tu engolir. Eu falei, eu sou foda, engoli, quase morri. Mas aí também, tipo assim, foi o único e a única vez na vida. Nunca mais eu fiz. Foi uma coisa que marcou muito, porque foi Entendi. só ele e só uma vez, entendeu? E você aí, manteve um relacionamento assim, de amizade com ele, né? muito, tipo, a gente ficou namorando quase 2 anos, mais ou menos. E eu acompanhei, ele perdeu a mãe, ele ficou muito mal, eu tava com ele também. E aí depois a gente se separou e perdemos de vista, depois a gente se reencontrou no negócio de Instagram, né? Sim. E aí ficamos amigos. A gente ia à praia junto, aí o João Pedro já tava enorme, sabe? Pô, Tipo, top. um gato, filho dele lindo. E tipo, pô, João Pedro nem lembra de mim, né? Ele, não, ele tinha 1 aninho na época, não tinha como. Mas assim, eu fiquei muito mal porque. E ele já tinha algum problema no coração naquela época? Assim? Não, Era novo ainda. não, o Renato era fumante Porque foi o coração, não foi? real. Foi um problema de coração que levou ele a... Foi infarto. Foi. Ele já tinha tido um problema também antes, né? Um ano antes, que ele falou até no Ele podcast. infartou 3 vezes. Na terceira ele foi. O Renato, ele era um fumante surreal, de tipo, acender um cigarro no outro. Desde novo. Compulsivo, né? Compulsivo. Desde novo, sabe? E ele era um cara muito estressado, muito, sabe? Muito ativo e tal. Porradeiro. Dava porrada em todo mundo que chegava perto de mim. Porra, Deus me livre. Quebrava todo mundo. E tipo, depois que ele infartou a primeira, eu achei que ele ia parar. Sim. Mas aí ele foi em algum podcast, não sei onde que ele foi, ele eu falou, vi um podcast dele. ele falou, eu não consegui parar. E aí isso mexeu muito comigo, porque eu falei assim, já era, aí eu fiquei pensando, né, é uma tragédia anunciada. Só que eu fiquei pensando nisso, se ele não parou, vai dar ruim. Eu fiquei pensando, porque eu tenho noção, pô, Sim. o cara sabe que é por causa disso, e não para, mano, 48 anos, novo demais, sabe? Pode falar, mano. Ele fez, acho que um DVD dele, fez alguém sempre engano alto dele, acho que foi nessa época aí. Ele fez que 30 anos, só 30 anos, ele já tinha, até ele fala assim, gordinho, coroa, ele já tinha uma aparência já elevada muito por causa dele falar do... O DJ tá falando aqui que um show dele já, que ano que ele tinha? Lá nos anos 2000 ele já falava que ele parecia um pouco mais acima que a idade que ele era, né? Caralho, que loucura. Aí eu fiquei muito mal, mas assim, depois da primeira que ele falou que não parou, Sim. eu comecei a preparar meu coração. Deus que me perdoe falar uma coisa dessa, mas eu comecei a preparar meu coração, tipo,
sabe, com medo, mas assim, eu já vou começar a preparar, porque se der ruim, aí ele na França infartou de novo. Eu falei, Aí ele não parou. Aí eu chamei ele no meu podcast, que era outro podcast. Eu chamei ele no meu e foi a nossa despedida. Ele foi no meu podcast. Um mês depois eu fui no show dele, que tinha anos que eu não ia. Uma semana depois ele foi. Foi horrível, fiquei muito mal,